quantos por cento você utiliza do seu tempo para o cartório, né? Se você trabalha 8 horas no cartório, então significa que é 1/3 do seu dia, né? Dia 24 horas, então 1/3 seria para o cartório. Descrevam aí para mim. E aqueles que não quiserem manifestar aqui no grupo, coloquem num papel, né? Façam uma análise individual, que é importante vocês terem uma noção de como estão utilizando o tempo de vocês. E aqui, nessa live de hoje, eu não vou falar sobre como recuperar o tempo, porque o tempo não pode ser recuperado. O tempo, ele é 24 horas por dia. E eu tô fazendo até um exercício em relação a isso, porque nós temos o hábito de dizer assim, eu não aproveitei o meu tempo hoje, vou recuperar agora o tempo perdido. Não existe recuperação de tempo. O minuto é 60 segundos, a hora tem o seu tempo destinado, não volta, a gente não recupera. A gente tem que fazer 2, 3 atividades extras para cumprir o passivo que a gente não executou no tempo certo. Ó, o Elton tá me dizendo que utiliza 8 horas do tempo dele no cartório. Então, eu não vou falar aqui como se recupera o tempo, porque não tem essa possibilidade, não existe. Nós nos enganamos quando dizemos que estamos precisando recuperar o tempo perdido. O tempo passa e ele vai embora, ele não volta mais. Então, eu tenho que estar atenta que realmente eu aproveitei o tempo. E ontem nós iniciamos a Maratona do Prazo Zero e foi muito interessante porque aconteceram muitas coisas em um único dia. E é muito legal a gente conseguir cumprir tudo o que estava previsto e tudo que entrou durante o dia. Bom dia, Graça! Adoro quando... muito bom! Disponibilizo... Isso! Hoje comecei de forma obrigatória em cada fase. Isso, tem que aproveitar o tempo. Se hoje você é do grupo de risco e tem que fazer de uma forma diferente, mas que faça algo dessa forma diferente, né? Em casa, né? Tranquila, não pode ficar inquieta, tem que fazer, tem que agir, a gente tem que cumprir. Hoje, né, eu estou também trabalhando em home office, toda a minha equipe também está trabalhando em home office e a gente está conseguindo produzir muito, só que de uma forma diferente. Nós precisamos fazer uma coisa de cada vez. E quando a gente consegue executar todas as atividades que a gente pretenderia fazer durante o dia, isso dá uma satisfação gigantesca. Mas daí eu não me distraio. É aí que está a diferença. A gente se distrai muito com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. A gente se distrai com as outras pessoas que estão disponíveis no dia para nós. E às vezes nós estamos trabalhando na agenda do outro e não na nossa agenda. Atendendo a necessidade do outro para ele cumprir a agenda dele e não a minha. Então, quando eu percebo isso e atuo na minha agenda diária, nas minhas coisas, naquilo que eu pretendia fazer, realizar, eu consigo um resultado diferente. E isso gera satisfação, isso gera tranquilidade no coração, né? Tira essa inquietude do dia a dia. Então, eu preciso estar atento. Então, coloquem aí no papel quanto tempo vocês utilizam para cada atividade de vocês no dia a dia, para vocês terem uma noção de onde está sendo usado o tempo, da onde vocês estão dispersando o tempo que não seria necessário estar dispersando. Então eu queria falar com vocês assim, de uma forma bem objetiva, bem satisfatória, para como aproveitar o tempo para olhar para as atividades do cartório, fazendo aquilo que precisa ser feito de forma mais objetiva, gerando mais resultado, evitando o desgaste de tempo em coisas que não são relevantes e que consomem o tempo de vocês para aquelas atividades que são fundamentais serem executadas durante o dia. Então, para gerar um dia feliz, um dia alegre, e isso não é piegas, é valor, né? A gente precisa criar esse valor de ter a satisfação diária no nosso dia a dia, faz com que o dia se transforme.
e eu consiga olhar todos os problemas que acontecem no dia, porque eles vão acontecer, vão ter imprevistos, vão ter coisas que não estão na nossa agenda, e que eu olhe para isso com um olhar de solução. O que eu tenho que fazer para resolver isso? E não fico focado no problema. Ontem mesmo tive uma mentoria, né? Dei uma mentoria online para o nosso querido Dan Locke, lá do interior de Pernambuco, um cartório pequeno, com 4, 5 colaboradores, onde nós comentamos um pouco isso. E daí por isso que eu trago nessa live de hoje falar um pouquinho sobre o tempo, porque às vezes fica gastando muito tempo, reclamando das atividades, em vez de estar focado em resolver as atividades. A reclamação em si não gera resultado, ela gera perda de tempo. Então eu preciso olhar para aquilo, às vezes eu fico brava, às vezes eu fico incomodada com aquilo que aconteceu, né? E vocês devem ficar também, mas é 1 segundo e daí tem que ligar o meu alerta. Opa, já aconteceu o problema, então eu tenho que resolver. E daí eu começo a atuar de uma forma positiva e eu ganho tempo. Em vez de eu ficar lá reclamando que não consegui fazer algo, que não deu certo, que a corregedoria está me exigindo muita documentação, que eu preciso resolver um monte de problema da minha lista. E daí eu fico incomodada com isso, em vez de ir resolver, né? E eu perco tempo. E isso é natural. A gente às vezes não gosta muito de encarar de frente aquela atividade, né? É difícil para a gente às vezes agir, dar um feedback, ou é algo que não é uma habilidade natural nossa, né? Cada um tem as suas habilidades, suas características pessoais, mas eu preciso resolver, só eu posso fazer aquilo, só eu tenho a missão de finalizar aquela tarefa. Então eu tenho que ir com medo, mas ir. E daí quando eu estou executando, nossa, por que eu não fiz isso antes, né? Quantas vezes a gente diz isso? Então que eu possa acelerar esse processo da dor, que eu possa dar esse passo e dizer, não, vai ser agora. Por exemplo, antes da live aqui eu precisava fazer uma atividade que eu deveria ter feito ontem. E entrou muitas atividades durante o dia, a maratona ontem foi fantástica, né? A live de ontem até durou mais tempo, a live da noite. E durante o dia aconteceram muitas coisas, mas muitas coisas legais. Então ficou cansativo o dia, né? Feliz, mas cansativo. E eu deixei de fazer uma atividade. E eu percebi que essa atividade que eu deixei de fazer era algo que eu estava incomodada, né? Por isso que eu não fiz. Tanto é que eu fiz agora antes dessa live e levei 5 minutos para fazer. Então, por que a gente fica procrastinando para executar a atividade? Porque a gente tem uma dorzinha interna, que às vezes a gente não reconhece, não sabe como lidar com isso. Mas aí o nosso alerta tem que estar atuando. Opa, eu paralisei, eu tenho que dar um passo. E daí vou lá e executo. Quando eu vejo a minha lista está pronta, isso é maravilhoso, eu ganho possibilidades. Então, uma dica que eu dou para vocês, assim, e que eu estou aplicando muito mesmo, eu pessoalmente, se eu tenho que fazer agora, se aconteceu alguma coisa, é agora que eu vou resolver. Não deixar para depois, porque o deixar para depois é mais difícil retomar. Então, é 5 minutos? Então, 5 minutos vamos resolver isso. E assim eu vou eliminando a minha lista um pouquinho de cada vez. E quando eu olho, como eu olhei ontem para a minha agenda, fiquei tão feliz que eu dei conta de muitas coisas mesmo. Mas eu tive a sensação durante o dia que estava muito cheio. E não parava do telefone tocar. E novas possibilidades. E novas atividades para serem executadas que não estavam previstas. E eu dei conta. E eu fiquei feliz por isso. Eu digo, eu preciso compartilhar com as pessoas esse meu sentimento. Porque isso faz com que dê força para vocês também. Que é possível. Que a gente olha para a dorzinha interna que nós temos e damos mais um passinho.
né? O medo, ele tem que ser protetivo, né? Porque a gente precisa ter medo. Imagina, eu vou atravessar a rua, se eu não olhar para os dois lados para atravessar, o carro me pega, né? Então, o medo faz com que eu pare na rua, olhe para os dois lados, verifique que não vem vindo nenhum carro e atravesse. Então, para o nosso dia a dia também é assim. O medo vai atuar, eu vou parar e vou dizer, opa, eu tô com medo. Por que eu tô com medo? Será que esse medo vai me vencer hoje nessa atividade? E daí eu dou um passo e olho para os dois lados e atravesso a rua e faço atividade. Então, eu começo a fazer um movimento. E só existe resultado através do nosso movimento interno, do nosso movimento para ação. Então, eu queria trazer para vocês aqui vários exemplos de clientes que têm muito medo. E medo de utilizar o tempo errado. Quando a gente chega nos cartórios, as pilhas de documentos em cima da mesa do titular para fazer as conferências. Quem é que tem pilha de documento aí na mesa para conferir hoje, né? E a gente chega lá e diz assim, nossa, doutor, o senhor está assinando o documento, o seu processo precisa ser olhado. O quanto tempo o senhor está gastando aí em atividade que é operacional, que outra pessoa da sua equipe pode fazer e que o senhor precisa hoje fazer porque não tem tanta segurança que as pessoas executem as atividades dessa forma. E é muito engraçadinho que eles dizem assim, Denise, mas se eu não assinar vai ficar tudo errado. Se eu não tiver no controle vai ficar tudo errado. E daí o usuário vai reclamar e vai lá na corregedoria reclamar. Como é que vai ficar a minha imagem perante a corregedoria? Como é que vai ficar a minha imagem perante a sociedade se sair um documento errado? E às vezes são erros grosseiros. Eu não posso correr esse risco. E ele está correto quando ele diz isso. Ele está muito correto que não pode sair documento errado. Ele não pode correr esse risco. Mas ele precisa organizar o seu processo interno. E daí ele precisa organizar o tempo dele para que esse processo seja organizado. Então aqui eu já vi que tem pessoas que participam do programa do Prazo Zero, sabem que lá nós colocamos passo a passo dos procedimentos para serem executados, modelos de POPs, modelos de checklist, que cada titular precisa fazer o ajuste de acordo com o seu código de normas. Mas tem 80% do tempo dele destinado para a criação, pronto. Então, isso é aproveitar o tempo. Isso é aproveitar com ferramentas existentes que possam ser agregadas no dia a dia de vocês e vocês ganham tempo. Lá na minha equipe, na Chai, no SGT, na Chai Academia, a gente diz assim, o que eu posso sistematizar para não precisar mais estar operacionalizando? Nem a equipe operacionaliza manualmente várias atividades. Nós sempre estamos no processo de desenvolvimento para ou criar uma planilha para automatizar, ou programar no nosso software para automatizar. Quanto menos atividades operacionais executadas, menos erros tem, menos tempo gasto erradamente se tem. E daí a equipe pode estar pensando em novas possibilidades, pensando em novas estratégias, executando outras atividades que também são importantes para nós, e isso para vocês da mesma forma. Então, independente do tamanho do cartório, né? É como vocês têm que organizar o tempo de vocês. Lembro que lá em Paudalho, na doutora Mônica, cartório de protesto e tabelionato de notas. Na época deveria ter uns 5 colaboradores. Hoje a doutora Mônica cresceu, nós estamos muito felizes com isso. Ela tinha o cartório numa casinha, né? E hoje ela está numa sede melhor, porque aumentou o faturamento, mas ela ajudou a sociedade a se desenvolver, a cidade melhorou, gerou mais renda. Então, olha a bola de neve positiva aí funcionando. E você pode fazer aí na sua cidade também. Mas ela resolveu investir o tempo dela para melhorar a gestão.
porque ela teve certeza que melhorando a gestão sobraria tempo futuro para ela. Então vocês precisam também pensar dessa forma. É um tempo gasto agora para um investimento de sobra de tempo no futuro, para usar esse tempo para outras atividades, para outras coisas. Trago também um exemplo do Dr. Maxwell, tabelionato de notas, acho que ele é tudo menos RI, não tenho bem certeza. Balsas no Maranhão. Ele assumiu o cartório faz uns 12 anos, mais ou menos, um concurso há bastante tempo, e ele é nosso cliente há 2 anos, 3 anos atrás. Inclusive eu fiz uma live com ele no ano passado, na pandemia, onde ele diz assim: ai, por que eu não contratei a Chay lá no início, há 12 anos atrás? Porque daí eu ganharia tempo. Hoje eu tenho tempo de ir na escola buscar minha filha, eu tenho tempo de ir em casa almoçar com a minha família, eu tenho tempo de viajar no final de semana sem ficar preocupado que o cartório está cheio de serviço. Ele conseguiu organizar todos os processos deles para que entregue o serviço mais rápido, mantendo a segurança jurídica. Então é uma questão de forma de olhar para resolver o problema que existe. E você pode estar pensando assim: cartório grande é fácil resolver os problemas. Ele contrata mais pessoas, ele tem mais recursos, ele contrata um software, enfim, contrata muitas coisas porque ele tem dinheiro para bancar isso e consegue ganhar tempo. Então, a gente olha e diz assim: não é possível para mim, só é possível para aqueles maiores. Mas eu conheço diversos cartórios grandes, com muitos recursos, que o titular está sobrecarregado. Ele não está usando o tempo dele corretamente e está investindo muito, gastando errado, investindo em coisas que vão dar mais retrabalho ainda, porque ele não está olhando a causa, ele está olhando só os efeitos. Então contrata mais um, contrata mais outra pessoa, cria mais uma tarefa para justificar aquela contratação, né? Porque a pessoa, eu precisaria daquela pessoa extra 20% do tempo dela e 80% sobra. Então ele cria um outro processo, um outro procedimento para usar os 80% da outra pessoa. Olha só como fica uma bola de neve isso. E daí não se dá conta que está gastando errado. E não investe onde deveria investir, que é na causa, que é resolver o problema lá na causa, não no efeito. Doutora Mônica, por exemplo, né? Vocês podiam dizer assim: mas ela é um cartório no interior, mas ele é pertinho da capital, né? Acho que Paudalho deve dar uns 80 quilômetros de Recife, né? Então, ela fica mais perto para conseguir algum recurso. Mas eu digo assim, que mesmo em cidade pequena, é possível fazer o processo de implementação, porque daí é uma decisão individual do titular, independente do tamanho do cartório dele. Ele decide que vai olhar para os processos, ele decide que ele vai ganhar tempo de vida para ele e para a sua equipe. Vai gerar mais possibilidades para a sociedade se desenvolver, vai estar mais envolvido com esse processo. O tempo que ele estaria utilizando lá para estar assinando o documento e conferir o documento que já estava conferido por outra pessoa, porque ele não tem segurança no processo, esse tempo ele poderia estar usando para se reunir com entidades de classe, para se reunir com o prefeito da cidade, para se reunir com o presidente da associação comercial, para ver de que forma ele pode ajudar no processo de transformação da cidade. E vocês sabem que o processo de transformações das cidades aumenta o fluxo de serviços do cartório e, consequentemente, aumenta a renda. E, consequentemente, eu consigo contratar mais recursos para melhorar os processos internos. Olha só como é uma bola de neve positiva. Todas as partes ganham. E daí vocês também podem me dizer assim que o Dr. Maxwell lá de Balsas é homem. É mais fácil para o homem, né? Porque a mulher tem muitas outras atividades. A mulher é mãe, tem que atender as crianças,
tem que atender a casa e ainda tem que trabalhar no cartório. Então a gente sabe que nós mulheres temos diversos papéis, né? Mas também a gente sabe que existem muitas mulheres que dão conta e que também é um processo de decisão. E quando eu otimizo meu tempo no meu trabalho, sobra tempo para eu fazer todas as outras atividades que são relacionadas ao meu dia a dia. Consigo acompanhar os estudos das crianças, consigo almoçar em casa, consigo tomar um café com os amigos. Então, é uma questão de organização de tempo, independente se é homem ou se é mulher. O que a gente não pode é começar a criar motivos para não agir. E aí é um ponto, porque a gente tem medo, a gente não sabe como agir, a gente não sabe como fazer esse processo de transformação, porque imagina se vai ficar muito bom. Olha que louco, se vai ficar muito bom eu ter resultados fantásticos, por que eu não faço? É o medo que está me atuando, eu estou parado no lado da rua, só olhando para os lados e não atravesso nunca. Quantas vezes a gente vê assim que vem vindo carro com alta velocidade mais longe e a gente diz assim, não, vou esperar esse carro passar porque ele vem correndo demais, eu corro um risco grande aqui de ser atropelada. Mas eu continuo parada ali, olhando. E daí eu estou trazendo isso para os cartórios, que como a gente consegue muitos resultados positivos, tem muitos titulares que ficam ali, só olhando. Não tem nenhuma ação. E se não tem nenhuma ação em prol da gestão, vai continuar com o mesmo resultado. Não tem como acontecer um resultado diferente. É a ação que faz o resultado acontecer. Então, convido vocês para olharem para isso, para fazer a diferença, para vocês terem uma vida melhor e fazer aquilo que é necessário. Por isso que vocês passaram nesse concurso e assumiram esse cartório. A cidade precisa de vocês e vocês precisam usar o tempo de vocês para melhorar esse serviço prestado. E uma forma de vocês ganharem tempo, eu trago aqui, é para vocês olharem para os procedimentos, né? Definirem esses procedimentos corretamente, treinarem a equipe nesse procedimento e checar, funcionou, deu certo? Libera, gera uma atividade para uma outra pessoa fazer e não você. Então isso vai aumentando a possibilidade do ganho do tempo de vocês. Também trago aqui outro exemplo de titulares que gostam muito de tecnologia, né? E óbvio que isso é o perfil de cada um. O que eu posso fazer para conversar com o dono do sistema operacional que trabalha para otimizar aqui o meu processo? Ganhou tempo de novo. Tem outros que que gostam muito de planilha de Excel. Então ele otimiza lá todo o fluxo e faz com que isso dê resultado. Tem outros titulares que fazem manualmente. Manualmente. Tem um caderninho lá de anotações e que ele faz com caneta, pauzinho assim, né? 1, 2, 3, 4, 5. Sabe como a gente faz as marcações? E faz as medições dele desse jeito. Então não importa a forma, não importa quanto recurso eu tenho disponível. Eu preciso ter resultado com os recursos que eu tenho. E eu preciso atuar dessa forma. Daí ontem até o Dan estava comentando na mentoria que às vezes tem cartórios que tem diversas atribuições, né? E o único titular ele tem que dar conta de tudo. E daí aumenta o número de processos e o volume de serviço que gera faturamento não é tão grande, porque a cidade é menor, né? Mas o número de trabalho executado é grande, porque tem que dar conta de várias informações que precisam ser geradas para o tribunal. Então, ontem nós estávamos dizendo, vamos fazer uma planilha de controle, né? Onde lá a gente vai estipular o prazo de entrega de cada informação e daí podemos colocar no Google Agenda. E o Google Agenda nos avisa uns dias de antecedência ou horas de antecedência ou na hora do evento que eu preciso executar aquela atividade. Então eu começo a
criar mecanismos, criar processos que otimizam o meu tempo.